A desigualdade social é a diferença que existe entre determinados grupos de pessoas dentro de uma mesma sociedade. A falta de acesso à educação de qualidade, política fiscal injusta, baixos salários, dificuldades de acesso aos serviços básicos, como a saúde, transporte público e saneamento básico, são fatores que agregam a toda a desigualdade social de um país. Ansiedade é um termo geral para vários distúrbios que causam nervosismo, medo, apreensão e preocupação. É uma reação que todo indivíduo experimenta diante de algumas situações do dia a dia, como, por exemplo, falar em público, expectativas para datas importantes, entrevistas de emprego, vésperas de prova, exames, entre muitas outras situações. Porém, algumas pessoas vivenciam essa reação de uma forma mais frequente e intensa, que pode ser considerada patológica e compromete a saúde emocional. Esse quadro faz com que a pessoa apresente sintomas de preocupação e medo extremo diante de situações simples da rotina. Os principais sintomas de quem sofre de ansiedade são sensações ruins, problemas de concentração, medo constante, preocupação exagerada, problemas para dormir, constante tensão ou nervosismo, irritabilidade, agitação dos braços e pernas, descontrole sobre os pensamentos, entre muitos outros. A depressão é uma doença psiquiátrica crônica que altera o humor da pessoa, deixando-a geralmente mais triste e desanimada com as coisas, sem ter necessariamente um motivo. Para os casos leves, o tratamento pode ser a psicoterapia. Para os mais graves, recomenda-se o uso de antidepressivos, lembrando que os casos são diagnosticados sempre após a avaliação de um profissional. No mundo todo, cerca de 300 milhões de pessoas sofrem com essa condição e já foi considerada por muitos especialistas a doença do século. E também, sendo mais específico, de acordo com a OMS, cerca de 5,8% da população brasileira sofre de depressão e cerca de mais de 800 mil pessoas cometem suicídio por ano. Isso é um número extremamente alto. E apesar disso tudo, menos da metade das pessoas acabam recebendo um tratamento adequado. Isso devido à falta de recursos, de profissionais treinados e o estigma social que existe sobre as pessoas acabarem banalizando o tema. E dentre os principais sintomas de depressão, lembrando que eles sempre devem ser analisados por um médico ou um profissional na área, estão a tristeza profunda, a perda de interesse nas coisas que você sempre teve interesse, a insônia e principalmente os pensamentos sobre a morte. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre qual é a nossa proposta para esse projeto. Nós queremos entender melhor as raízes desse problema, como a má distribuição de renda, a falta de investimentos nas áreas sociais, a falta de assistência a populações mais carentes, a falta de oportunidade de trabalho, para assim conseguir entender melhor as consequências, especialmente emocionais, como ansiedade e depressão. No Brasil, 54% da população é negra e mesmo assim são considerados como minoria. No sistema educacional brasileiro, especificamente em história, os grandes heróis são brancos, influenciando a desigualdade e o racismo, mesmo que isso seja indiretamente. O ambiente escolar é responsável pela formação do indivíduo, o desconhecimento é responsável pela exclusão, e a falta de uma referência gerada por eles levam ao desânimo, evasão escolar e até mesmo suicídio. Até o ano de 2008, falar sobre divindades da mitologia de matriz africana e outros tópicos da cultura negra eram totalmente proibidos pelas diretrizes da lei. A maior parte dos suicídios são de jovens negros no Brasil. O Ministério da Saúde aponta que a cada 10 jovens entre 10 e 29 anos que cometem suicídio, 6 deles são negros. A principal causa desses fatores é o racismo institucional, influenciado pela educação. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o porquê escolhemos esse projeto. De acordo com os dados apresentados, é possível perceber que o Brasil é um país extremamente desigual, e isso acaba sendo refletindo, infelizmente, em maiorias de casos de depressão e ansiedade, sendo também o país com mais casos de ansiedade no mundo e o quinto mais depressivo. Portanto, o nosso objetivo é entender as raízes do problema, conhecer mais de perto as pessoas que sofrem com isso e fazer o que podemos para diminuí-lo. Inclusive, foi por isso que escolhemos esse título para o projeto. Igualdade, um objetivo a ser alcançado. Claro que não podemos resolver o problema do país inteiro, mas podemos fazer o possível para diminuir a desigualdade que circundam o nosso ambiente de convivência, como a escola, por exemplo. Assim sendo, o nosso projeto visa um produto final baseado em ações sociais. Ou seja, nós queremos propor ações que visam minimizar o problema local em que nós vivemos, como a escola.
E essas ações vão consistir em promover um maior estudo das figuras negras brasileiras, visto que na história brasileira o maior destaque vai para os brancos. Além disso, nós também queremos fazer projetos integradores, que consistem em ações sociais, buscando estimular outros alunos. Também gostaríamos de fazer parceria com psicólogos para fornecer algumas consultas gratuitas, principalmente para aqueles estudantes que possuem ansiedade e depressão. E claro, rodas de conversa sobre ansiedade, depressão, desigualdades, racismo, visando também dinâmicas e palestras para as pessoas se conscientizarem mais.